O Iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Combatiam o conhecimento baseado na autoridade e tradição. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Com o passar do tempo, a ignorância, fruto da irracionalidade, desaparecia e teríamos então a humanidade esclarecida, e isso os fazia otimistas. Os pensamentos iluministas defendiam a liberdade individual e o uso da razão para validar o conhecimento, também chamado de século das luzes. O movimento iluminista representa a ruptura do saber eclesiástico, isto é, do domínio que a Igreja Católica exercia sobre o conhecimento. Consequências do Iluminismo. As ideias iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa. Voltaire, crítico do absolutismo, da nobreza e da religião. Os direitos naturais do homem deveriam ser garantidos pelo governo. Se destacou nas lutas contra a tortura, as prisões arbitrárias e a pena de morte, defensor radical da liberdade de expressão. John Locke, considerado o pai do Iluminismo, sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke defende a razão afirmando que a nossa mente é como uma tábula rasa sem nenhuma ideia. Defendeu a liberdade de cidadãos e condenou o absolutismo. Rousseau, considerado um dos mais radicais do iluminismo, seus ideais serviram de inspiração para a radicalização política ocorrida na fase jacobina da Revolução Francesa. Contestava a excessiva valorização da razão e realçava a importância das paixões para a conservação da vida do homem. Acreditava que a sociedade havia corrompido o homem que era bom. Considerava que o surgimento da desigualdade se relacionava à instauração da propriedade e era a razão de muitos dos males da vida em sociedade. Deveria haver equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que o homem não abuse do poder. Estado de caráter democrático no qual o povo seria soberano. Montesquieu. O livro Cartas Persas retrata de maneira crítica e irônica os costumes e os abusos cometidos pelo Estado francês e pela Igreja. O espírito das leis influenciou tanto a independência das 13 colônias quanto a Revolução Francesa, afirmando não haver um governo ideal, mas que as formas de se governar e as leis devem surgir a partir do contexto histórico e da realidade concreta. Responsável pela formulação da teoria do equilíbrio entre os poderes. Diderot criticava a Igreja e os excessos da tirania. O homem só será livre quando o último déspota for estrangulado com as entranhas do último padre. Principal obra foi a Enciclopédia, que tentava abranger todo o conhecimento humano, contando com textos de Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Sua intenção era divulgar o pensamento iluminista e as ideias racionais. Além desses, outras pessoas também criticavam o rei, o papel da igreja, a economia e o Estado absolutista. Os iluministas contribuíram para que grandes revoluções acontecessem e influenciaram a independência das colônias nas Américas.